Boa tarde, caríssimos alunos, boa tarde, colegas tutores, coordenadores. Sou o professor Marconi Nóbrega. Vamos dar continuidade à nossa disciplina matemática, preparando vocês nesse projeto Maranhão Profissional, etapa pré-vestibular. Tá? Gente, na aula passada nós fizemos aqui vamos dizer assim, desenvolvendo alguns tópicos envolvendo a relação que envolve a multiplicidade e divisibilidade, relacionando, é claro, esses tópicos com os questionamentos das provas do Enem e de vestibulares anteriores. Tá? Hoje, seguindo aquela linha de raciocínio, vamos partir de alguns exemplos, envolvendo também o agrupamento, outras técnicas de agrupar, para responder aqueles questionamentos que nós falamos para vocês sobre quantos são. E depois disso, falaremos, dando procedimento, vamos dar a ideia também dos números ditos racionais. Tá certo? Então, vamos começar hoje visualizando uma aplicação, né, da relação, vamos dizer assim, da importância de relação que envolve multiplicidade e divisibilidade. Na aula passada, nós estudamos os critérios, fizemos abordagem sobre os critérios de divisibilidade, relacionando esses critérios com os exemplos de provas anteriores do Enem. E hoje nós vamos mostrar para vocês uma outra aplicação, agora, desenvolvendo não somente mais esses critérios, e sim de como a importante relação de múltiplos divisores vem sendo cobrada nas provas de vestibulares e também na prova de Enem. Tá? Observe aqui, gente. O nosso primeiro exemplo, que nós vamos fazer a resolução, diz assim: uma pessoa quer distribuir entre seus amigos um determinado número de convites. Se der 2 convites a cada amigo, sobrarão 25 convites. Entretanto, se pretender dar 3 convites a cada amigo, faltarão 15 convites. Caso essa pessoa pretenda dar 4 convites a cada amigo, ela precisará ter mais. Gente, estamos aí diante de uma questão em que uma palavra que foi colocada na própria questão já facilitou muito a nossa linha de raciocínio. Ele quer distribuir. Na matemática, distribuir quer dizer o quê? Dividir. Tá? Então, se ele quer distribuir, na matemática sabemos que ele quer dividir. O que ele quer dividir? Ele quer dividir um certo número de convites, como a questão está informando aqui, ó, entre seus amigos. Tá? Então, se ele quer dividir convites por amigos, vamos fazer o nosso algoritmo relacionando convites com amigos. No primeiro relacionamento, ele diz que se der 2 convites a cada amigo, sobrarão 25 convites. Entretanto, se pretender dar 3 convites a cada amigo, faltarão 15 convites. Ou seja, relacionando essa ideia de convites, vou colocar aqui para a gente passar para... Então, gente, vamos partir para a resolução. Tá? Relacionando, então, as informações que nós temos, já sabemos que ele quer dividir, já que a palavra distribuir nos chamou essa atenção. Ele quer distribuir o quê? Ele quer distribuir convites por uma certa quantidade de amigos. Então, vamos montar o nosso algoritmo em forma de divisão. A questão diz que se ele der 2 convites a cada amigo, sobrarão 25 convites. Então, se ele der, ele está dizendo assim, ó, convite dividido por amigo dá 2,
e sobrarão 25. Ora, o que sobra em uma divisão é chamado de quê? De resto. Portanto, sobraram 25 convites. Dessa relação, desse algoritmo, eu posso extrair a seguinte equação. Observe que aqui nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Em toda e qualquer divisão, a relação que envolve dividendo, divisor, quociente e o resto diz que o dividendo, que é convites, será sempre igual ao produto do divisor pelo quociente somado com o resto. Então, eu posso garantir que convites, por esse algoritmo, é dado por 2A mais 25. A questão continua dizendo assim: entretanto, se pretender dar 3 convites a cada amigo, faltarão 15 convites. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dividir novamente convites por amigo. Só que agora ele disse que vai dar 3 convites a cada um. Então, convites por amigo distribuiu 3. Aí ele diz, faltarão 15 convites. Ora, se faltaram convites, eu posso compensar essa falta de 2 formas. Eu posso adquirir mais 15 convites, como eu posso também tornar o resto negativo, já que quando sobra convites, o resto é positivo. Portanto, quando faltar convites, o resto é negativo. Então, faltaram 15, por isso que eu vou colocar menos 15. Dessa aplicação, eu posso aqui relacionar a seguinte equação. Eu posso dizer que convites deverá ser igual a 3A menos 15. Gente, extrair das duas equações ou duas relações que envolvem convites, vocês vão observar então que convites aqui é igual a 2A mais 25. Convites aqui é igual a 3A menos 15. Eu tenho convites e convites, tá? Então, se eu tenho mesma incógnita, ou seja, mesma relação, o que eu posso fazer com as duas? Igualar. Eu posso, então, dizer que convites que é igual a 2A mais 25 é os mesmos convites que é igual a 3A menos 15. Então, eu vou relacioná-los assim, ó. Vou chegar e vou dizer assim, 3A menos 15 deverá ser igual a 2A mais 25. Agora, se 3A menos 15 é igual a 2A mais 25, eu posso trazer o 2A para o primeiro membro, onde ele vem negativo, e posso levar o 15 para o segundo membro, onde ele vai positivo. Então, nós vamos ter 3A, 2A vem para cá, ele vem como? Negativo. Então, vai ficar 3A menos 2A. 3A menos 2A é A. O 15, que é negativo, vai para lá, positivo. Então, vai ficar 25 mais 15. 25 mais 15, 40. Então, essa pessoa tem um total de 40 amigos. Tá? Encontrada a quantidade de amigos, eu posso encontrar a quantidade de convites. Basta substituir amigos em qualquer uma das duas relações que nós encontramos. Poderia substituir aqui ou aqui. Eu vou pegar de cima. Lá em cima eu estou informando que convites é igual a 2A mais 25. Mas quem é A? A é 40. Então vai ficar 2 vezes 40 mais 25. Daqui eu posso então dizer que convite será igual a 2 vezes 40, 80, mais 25, 105. Essa, então, é a quantidade de convites. Ora, encontrada a quantidade de convites e encontrada também a quantidade de amigos, podemos agora ver o que a questão está perguntando. A questão primeira de hoje disse assim: caso essa pessoa pretenda dar 4 convites a cada amigo, ela precisará ter mais? Ora, gente, se ela precisar dar 4 convites a cada amigo, sabendo-se que ela tem 40 amigos, para saber quantos convites ela precisaria, basta eu pegar, então, tá?
Basta eu pegar, então, esses 40 e multiplicar por 4. Porque a questão pergunta, caso ela pretenda dar 4 convites a cada um, ela precisaria ter a mais quantos convites? Olha, se ela precisar dar 4 para cada um, você teria, então, 4 vezes 40. Tá? Então, eu precisaria ter quantos convites? 160. Mas eu não tenho 160 convites. Eu só tenho quantos? 105. Então, para saber quantos eu vou ter que adquirir a mais, caso eu convide de 4 convites a cada um, eu preciso então de 160 menos 105. Aí vai nos dar a resposta correta da questão, que essa pessoa, caso ele pretenda dar 4 convites a cada um, ele precisará ter 50 convites a mais do que a quantidade que ele tinha inicialmente. E essa seria a resposta do nosso primeiro questionamento de hoje, que lá na questão está como letra correta a letra B de bola. Tá? Então ele precisaria ter a mais 55 convites. Ok? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, faça anotações de vocês para a gente fazer a nossa interatividade no nosso final do nosso encontro de hoje. Tá certo? Vou dar um tempinho para que vocês façam as suas anotações para a gente partir para o próximo exemplo. Ok. Vejamos outro exemplo? Gente, coloquei também para vocês aqui um outro exemplo que foi cobrado por essas fundações. E ele dizia assim: Dona Maricota passava o tempo observando os passarinhos voando em torno do seu pé de romã, plantado no jardim de sua casa. Ela observou que quando há um passarinho em cada galho, um dos passarinhos fica sem galho. E quando ficam 2 passarinhos em cada galho, um dos galhos fica sem passarinho. Seja G o número de galhos no pé de romã, e seja P o número de passarinhos. Então o valor de P mais G elevado ao quadrado é. Bem, observe que aqui não aparece aquela pista na questão dizendo que ele quer distribuir pássaros em galhos. Aí já vai da interpretação de vocês. Vamos supor que vá passando aqui 10 pássaros e você só tem 3 galhos nas árvores. Aí você observa, os 10, 2 sentaram em cada galho. Ora, o que eles estão fazendo? Eles estão se distribuindo nos galhos. E sempre distribuir na matemática quer dizer o quê? Dividir. Então, o que eles estão fazendo é sendo divididos na quantidade de galhos que eles têm para pousar. Tá certo? Então vamos aqui, gente. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Vamos então fazer a divisão de pássaros em cada galho. No primeiro momento, a Dona Maricota observou que quando um passarinho pousa em cada galho, um dos passarinhos fica sem galho. Então, vou relacionar. Se eu pegar os meus pássaros, tá, gente? Vou pegar, então, os meus pássaros e vou dividir ou distribuir em cada galho. Aí a questão diz, se cada pássaro sentar... Desculpe. Se um pássaro sentar em cada galho, ou seja, pássaro dividido por galho, deu 1. Tá? Pássaro por galho foi igual a 1. Vamos lá, então. Então, gente, ele está querendo distribuir, então, pássaros em cada galho. E ele diz, se sentar um pássaro por galho, um pássaro fica sem galho. E se ele fica sem galho, foi o que sobrou. E o que sobra é o resto. Desculpe. Bem, daqui eu posso relacionar o quê? Eu posso dizer, então, que pássaros deverá ser igual a 1 vezes G, que é G, mais o resto, que é 1. Já temos, então, a nossa primeira relação. A Dona Maricota também observou que, quando ficam 2 passarinhos em cada galho, um dos galhos fica sem passarinho. Então, vamos relacionar. Pássaros, de novo, dividido por galhos. Ela agora observou que 2 sentaram em cada galho. Então, ao ser distribuídos,
2 em cada galho. Aí ele observou que nesse momento não sobraram pássaros, então todos estavam pousados. Isso quer dizer, então, que o resto de pássaro é 0. Mas tem um detalhe. Ela observou que se 2 sentar em cada galho, fica um galho sem pássaro. Então, não posso dizer que pássaro será igual a 2 vezes galhos, porque tem um galho que não tem pássaro. E eu vou ter que excluir ele dessa nossa quantidade. Para excluir um galho, eu vou então para onde eles estão, que é no divisor, e vou subtrair de 1. Tá? Então, eu vou dizer agora que pássaro será igual a 2 vezes a quantidade de galhos, menos um galho, pois existe um galho que não tinha pássaros. Assim, eu vou ter a seguinte relação. Ora, vamos então observar que dessa equação eu vou ter que pássaros deverá ser igual a 2 vezes G menos 1. Olha a atenção aqui para o parênteses. Porque esse 2 multiplica tanto G quanto menos 1. Então devemos colocar os parênteses. Tá certo? Gente, mesmo raciocínio. Aqui fala de pássaros, que é igual a G mais 1, e aqui fala de pássaros, que é igual a 2G menos 1. Podemos, então, igualar essas duas equações, já que ela fala da mesma coisa. Elas relacionam os mesmos pássaros. Então, eu posso dizer assim, ó, 2G, que é 2 vezes G, tá? Menos 2 vezes menos 1, menos 2, deverá ser igual a G mais 1. Pelo mesmo princípio, sabemos então que esse G vem para o primeiro membro, negativo, e esse menos 2 vai para o segundo membro, só que ele vai o quê? Positivo. Vamos ter então 2G menos G é G, então quantidade de galhos deverá ser igual. 1 menos 2, quando vai para outro membro, vai como? Mais 2. Então, mais 2 mais 1 é igual a 3. Temos que a quantidade de galhos dessa árvore é igual a 3. Para encontrarmos a quantidade de pássaros, eu posso substituir tanto na primeira equação quanto na segunda. Se nós pegássemos, então, a nossa primeira equação, eu posso dizer que P é igual a G. Mas quem é G? É 3. Então, ficaria 3 mais 1. Isso vai me dizer que o nosso P é igual a 4. Então, tinha quantos pássaros ao todo? 4. Tinha quantos galhos ao todo? 3. E agora nós vamos responder o que a questão está nos perguntando. Já que eu já sei a quantidade de pássaros e também já sei a quantidade de galhos. Ora, a questão pergunta quanto equivale P mais G elevado ao quadrado. Então, gente, vamos relacionar. Eu quero saber qual o valor de P mais G elevado ao quadrado. Então, P mais G elevado ao quadrado é igual a quanto? A quem? Quem é P? É 4. Então, vamos ter 4 mais 3 ao quadrado. 4 mais 3 é 7. 7 elevado ao quadrado vai ser igual a quanto? 49. E essa vai ser a resposta da nossa questão. Entendido? Que na questão, ela está como letra A. Então, a resposta correta, letra A. Entendido, gente? Ok? Um tempinho para vocês façam as suas anotações e vamos partir agora para o nosso próximo tópico. Então, agora, vamos observar o próximo tópico, em que nós falamos aqui da importante aplicação de um conteúdo chamado de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Tá? Máximo divisor comum, o que nós conhecemos popularmente como MDC, tá? Ou máximo divisor comum, é a mesma coisa. Para a gente
demonstrar como é que é cobrado o máximo divisor comum, devemos primeiro demonstrar como se calcula o MDC de dois ou mais números. É pouco provável que vocês encontrem uma prova aí de vestibular ou então de Enem, gente, uma questão que vai lhe perguntar, por exemplo, assim, ó, qual o MDC, por exemplo, de 12 e 20, tá? Mas, como eu estou dizendo, para a gente demonstrar como é cobrado, a gente tem que mostrar primeiro como se calcula. Vamos entender inicialmente o que é que nós chamamos de MDC, o famoso máximo divisor comum. Gente, se eu pedisse aqui para que vocês me extraíssem o conjunto dos divisores de 12, tá? Quem seria o conjunto dos divisores de 12? Ora, o primeiro divisor de 12, divisor natural, é o número 1. É o divisor chamado divisor universal. Então, o primeiro divisor de 12 é 1. Depois, 2, porque 12 é par. Depois, 12 também é divisível por 3. 12 também é divisível por 4. 12 também é divisível por 6. E 12 também é divisível por ele mesmo. Tá? Então, estão aí os divisores naturais ou positivos de 12. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui com os divisores de 20. Quem seria o conjunto do divisor de 20? Ó, 20 é divisível por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20. Estão aí, então, o conjunto do divisor de 20, os elementos que pertencem a esses conjuntos. Agora, se eu pedisse para que vocês me separassem aí os divisores que são comuns, em outras palavras, se eu fosse aqui pedir que vocês me fizessem a interseção, tá? Fizessem a interseção dos divisores de 12, interseção com os divisores de 20. Ou seja, quais são os números ou elementos que participam dos dois conjuntos ao mesmo tempo? Quais são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Ora, eu posso observar que no conjunto divisor de 12 tem número 1, que também no de 20 tem. Então, 1 é comum. Observe também que o número 2 aparece no divisor de 12 e aparece no divisor de 20, porque 12 e 20 são números pares. Observe também que o número 4 aparece tanto no divisor de 12 como no divisor de 20. Então, também é um elemento comum. Então, são apenas esses três elementos. Então, vamos colocar eles na interseção. 1, 2 e 4. Esses, então, são os divisores comuns. Ora, gente, agora basta entender. Se eu extrair o conjunto de divisores de um número, se eu extrair o conjunto de divisores de outro número, entre esses conjuntos vão existir elementos que são ditos comuns. E dentre os comuns vai existir um maior. E aquele que é o maior é que será chamado de máximo divisor comum. Então, quem será o máximo divisor comum entre 12 e 20? Vai ser quem? 4. O 4, então, será chamado de MDC, ou máximo divisor comum. Entendido, gente? Estão entendidos? Ok. Agora vocês podem me perguntar assim para mim, mas Marconi, se eu for extrair MDC, pela ideia de conjunto, nós vamos perder muito tempo. Aí eu vou dizer o quê? Concordo. Para o cálculo de MDC e de MC, devemos utilizar um processo chamado de fatoração simultânea. Em que consiste o processo de fatoração simultânea? Ora, para a gente extrair o MDC de dois ou mais números por fatoração simultânea, o procedimento é, pega-se os números 2 ou mais e fatora eles simultaneamente, de uma vez só, da seguinte maneira. Como você está atrás de extrair o MDC, máximo divisor comum, você vai fatorar esses números até enquanto existirem divisores comuns a eles. Por exemplo, vou fatorar 12 e 20 para extrair o MDC. Aí eu vou fazer a pergunta. 12 e 20 são números que podem ser divididos ao mesmo tempo por quem? Ora, 12 e 20 é par, então pode ser divisível ao mesmo tempo por 2. 12 por 2
dá 6. 20 por 2 dá 10. De novo eu pergunto, 6 e 10 são números que podem ser divididos ao mesmo tempo por quem? Ora, são pares, portanto, pode ser dividido por 2. 6 por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5. Pergunto, 3 e 5 tem algum número, com exceção do número 1, que pode dividir 3 e 5 ao mesmo tempo? Aí vocês vão me dizer o quê? Não. Se não existe um número, com exceção do 1, que não divide 3 e 5 ao mesmo tempo, nós paramos a fatoração. E o MDC será dado por esse produto aqui, ó, 2 vezes 2, que é igual a 4. Esse 4, então, será chamado de máximo divisor comum. Ok? Detalhe, gente. No processo de fatoração simultânea, você pode fazer a prova que seu MDC está correto. Por exemplo, para saber se está correto, basta você pegar os números e dividir pelo MDC. 12 por 4 tem que ser igual ao resto. 20 por 4 tem que ser igual ao 5. Ok? Então, para calcular o MDC de 2 ou mais números pelo processo de fatoração simultânea, o que vamos fazer? Fatoramos esses números até enquanto existirem divisores comuns a eles. Tá certo? Agora, pode ser que vocês perguntem assim para mim, Marconi, como é que você vai saber que uma questão na ideia hoje que o Enem cobra, como foi cobrado ano passado, uma questão que envolvia o cálculo do MDC, e como é que você sabe que vai dizer que trata-se de máximo divisor comum? Na ideia de problemas, o MDC vai ter que aparecer as frases maior tamanho, número máximo, máxima distância, menor número, menor quantidade e assim por diante. Ok? Agora, muito cuidado. Quando a questão perguntar qual o maior número que você pode dividir alguma coisa, vai chamar a atenção de você. Ah, não. Falou o maior número, vai se tratar de MDC. Qual o número máximo que você poderá dividir um certo número de cadernos para algumas pessoas em que eles devem receber cadernos e lápis de uma quantidade em que cada um recebe e essa quantidade é igual. Quando se tratar de número máximo, você não vai ter tanto problema em identificar. Agora, cuidado, quando você perguntar sobre o menor número, você achar que vai ser com MMC, que não tem nada a ver. Visualize, por exemplo, um exemplo que eu vou fazer assim, gente. Ó, eu vou dizer para vocês que eu tenho 2 pedaços de madeira, um de 12 metros e outro de 20 metros. Eu vou chegar para você e vou dizer assim, ó, eu quero cortar esses pedaços de madeira de mesmo tamanho e que esse tamanho seja o maior possível. Aí, nesse momento, eu tenho 2 questionamentos para fazer. Eu posso perguntar, qual o maior tamanho possível que eu posso dividir esses pedaços? Ora, se eu quero o maior tamanho, se eu estou diante de um pedaço de madeira de 12 metros ou de 20 metros, se eu pegar e extrair o MDC, eu vou encontrar, então, que esse pedaço será do tamanho de 4 metros. Então, dada uma questão de MDC, eu posso perguntar sobre o MDC, que no caso do nosso exemplo, o maior tamanho possível que deverá ser cortado, será cortado no tamanho de 4 metros. Mas eu posso perguntar também assim, ó, qual a menor quantidade de pedaços que pode ser formado? Ora, gente, se eu cortar no maior tamanho possível, eu terei o quê? Menor quantidade de pedaços. Se eu cortar no menor tamanho, eu terei o quê? Maior quantidade de pedaços. Então, se eu quero o maior tamanho, eu posso lhe perguntar, que tamanho é esse? Cada pedaço será cortado no tamanho de 4 metros. Agora, quantos são os pedaços que eu vou poder formar? Ora, naquele meu pedaço de 12 metros, se eu cortar de 4 em 4, eu terei quantos pedaços? 3 pedaços. Naquele pedaço de 20 metros, se eu cortar de 4 em 4, eu vou poder formar quantos pedaços? 5 pedaços. E ao todo, nós vamos formar quantos pedaços? Basta somar. 5 mais 3 é igual a 8 pedaços. Então, no processo de fatoração simultânea, você pode visualizar
todos os questionamentos que a questão pode lhe fazer. Ela pode lhe fazer o questionamento sobre o MDC, como ela pode lhe fazer também o questionamento sobre os restos. Ok? Entendido? Vamos verificar aqui um exemplo que foi cobrado nas provas do Enem, gente. Visualiza aqui um exemplo que dizia assim, ó. A questão então dizia, um terreno retangular que tem 144 metros de comprimento e 112 metros de largura, é cercado de árvores que estão plantadas a igual distância uma das outras. Havendo a maior distância possível entre duas árvores consecutivas, qual o número de árvores existentes se plantarmos uma árvore em cada canto? Quem é que vai nos dizer que essa questão trata-se de massa divisor comum? Simplesmente essa informação aqui, ó. Havendo a maior distância possível. Então, se ele quer a maior distância possível, já nos é uma garantia que trata-se de máximo divisor comum. Eu vou extrair o MDC de onde? Dos números que estão aqui. 144 metros e 112 metros. Agora, o que nós temos que observar também é uma informação que a questão nos dá, dizendo que existe um terreno que é o quê? Retangular. E se o terreno é retangular, o que é um retângulo? É aquela figura geométrica em que seus lados paralelos são iguais. Então, se eu tenho um lado de 144 metros, eu terei outro lado de 144 metros. Se eu tenho um lado de 112 metros, eu terei também um outro lado de 112 metros. Ok? Agora, gente, para a gente encontrar, então, qual o número de árvores existentes, eu vou, então, extrair o MDC dos números 144 e 112. Então, vamos lá? Vou pegar, então, 144 e 112 e vou fatorar eles até enquanto existirem divisores comuns a eles. Por exemplo, 144 e 112 é dividido por 2. Aqui vai dar 72 e aqui vai dar 56. Continuo por 2. Por 2. 36 e 28. Continuo por 2. 18 e 14. Continuo por 2. 9 e 7. Tá? Não existindo mais divisores comuns para 9 e para 7, paramos a fatoração. E o MDC será dado, então, pelo produto. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Ora, se eu estou extraindo MDC, de metros, é claro que a questão, ou seja, o MDC será dado em metros. Então, cada árvore será plantada de quantos em quantos metros? 16 em 16 metros. Mas não é isso que a questão pergunta. Ela pergunta quantas são as árvores que serão plantadas. Então, gente, observe aqui um detalhe. Eu tenho aí um retângulo. Desculpem. Eu tenho um retângulo aqui na figura. Tá? Esse nosso retângulo, o nosso retângulo que nós temos aqui na nossa figura, só um minutinho. Então nós temos um retângulo, vou tentar desenhar aqui de novo. Então eu tenho um retângulo que diz assim. O retângulo é aquela figura geométrica em que seus lados paralelos são iguais. Então eu tenho um de 144, eu tenho outro de 144. Se eu tenho um de 112, eu tenho um de 112. Se eu vou plantar árvore de 16 em 16 metros, quantas árvores eu vou plantar? Ora, naquele meu lado de 144 metros, se eu plantar de 16 em 16, eu vou poder plantar quantas árvores? 9 árvores.
Basta dividir 144 por 16. Vai dar quanto? 9. Então, nesse lado aqui, ó, eu vou plantar 9 árvores. Mas é claro, se eles são paralelos e eles são iguais, se eu planto 9 desse lado, eu tenho que plantar 9 desse. Tá certo? Agora, naquele de 112 metros, que são esses dois aqui, se eu plantar árvore de 16 em 16, eu vou poder plantar quantas árvores? 7 árvores. Então, em cada lado, nós vamos plantar 7 árvores. Logo, aqui ficam 7 e aqui também 7 árvores. E no total, nós vamos poder plantar quantas árvores? Olha, gente, basta agora somar. 9 mais 9, 18. Com mais 7, 25. Com mais 7, 32. Portanto, a nossa resposta será dada por 9 mais 9, mais 7, mais 7. Que será igual a 32 árvores. Que na nossa questão vai ter como alternativa correta a letra D de dado. Entendido? Tiver alguma dúvida, façam as suas anotações para que a gente faça, tente tirar no final do nosso encontro de hoje, no momento da interatividade. Ok? Vou dar um tempinho para que você faça as suas anotações e tente passar para o próximo tópico. Ok. Vamos lá? Gente, continuando, falaremos agora do nosso próximo, que é mínimo múltiplo comum, tá? O famoso MMC. Mesma coisa, para a gente demonstrar como se calcula, aliás, como é cobrado, devemos primeiro mostrar como se calcula, para nós termos entendimento do que é que se trata MMC. Observe. Gente, se eu pedisse aqui, que é pouco provável, que a gente encontre uma questão aí que vai perguntar para vocês, por exemplo, assim, ó, determine o MMC dos números 12 e 20. Tá? Estou diante agora do conjunto dos múltiplos. Então, vamos lá. Vou pedir aqui para a gente selecionar o conjunto dos múltiplos de 12. Aí eu pergunto, quem é o primeiro múltiplo de 12? É quem? É o próprio 12. Não esqueça da nossa aula da semana passada de quinta. Múltiplo é o resultado de uma multiplicação. Ah, mas por que não pode ser zero? Zero não é um múltiplo significativo. Pois, se você disser que zero seria múltiplo de 12, você teria que fazer a prova. Tá? Ah, mas zero é resultado da multiplicação de 12 por zero. Só que, para ser considerado muito significativo, você deveria pegar esse zero, dividir por esse e ter que dar 12. E observe que não dá. Por que 12 é um muito significativo do próprio 12? Porque 12 vezes 1 é 12, e se eu dividir 12 por 1, ele faz 12. Por isso que é então chamado de múltiplo significativo. Tá certo? Então, o zero não é muito significativo, porque se eu trouxer o zero para cá, 0 dividido por 0 não dá 12. Causa índice de determinação do número. Por isso que ele não pode ser múltiplo significativo. Entendido? Então, gente, vamos então aqui relacionar, tá? Já que nós estamos perguntando o conjunto dos múltiplos de 12 e de 20, vamos então relacionar aqui, ó, o conjunto dos múltiplos de 12. Quem são eles? Olha, o primeiro múltiplo é o próprio 12. Depois nós vamos ter 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108. Vou colocar aqui menor, para aparecer mais múltiplos, tá certo? Então, múltiplos de 12. É o 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120. Tá? Tá bom.
Gente, o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. É por isso que não tem sentido a gente falar do máximo múltiplo comum, porque não existe, ele é infinito. Agora, vou aqui separar o conjunto dos múltiplos de 20. Quem seriam eles? O primeiro deles é 20, 40, 60, 80, 100, 120 e 140 e assim vai. Mais uma vez, chamando a atenção de vocês, o conjunto dos múltiplos será sempre o conjunto infinito. Agora, se nós fizéssemos a interseção dos múltiplos de 12, fazendo a interseção com os múltiplos de 20, ou seja, quais são os números que são comuns a esses dois conjuntos? Quais são os elementos que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Aí a gente vai observar aqui, por exemplo, que o 60 aparece nos múltiplos de 12 e também aparece nos múltiplos de 20. Vamos observar também que o 120 aparece nos múltiplos de 12 e aparece também nos múltiplos de 20. Então, os múltiplos comuns seriam 60 e 120. Mas é claro, como o conjunto dos múltiplos é infinito, a interseção também será infinita. Então, comuns, 60, 120. Detalhe importante do MMC. Quando nós encontramos o MMC, os múltiplos que são comuns são múltiplos do próprio MMC. Ou seja, vai haver repetição desses conjuntos de quantos em quantos? De 60 em 60. 60, 120, 180, 240, são os números que serão ditos múltiplos comuns. Agora, diante dos múltiplos comuns, vai existir um menor. E aquele que é o menor é que será chamado, então, de MMC. Ok? Então, quem é o mínimo múltiplo comum de 12 e 20? É 60. Mas pode ser que vocês estão dizendo assim, mas eu vou perder muito tempo para saber calcular MC pela ideia de conjunto. Aí eu vou dizer o quê? Concordo. Devemos extrair MC também pelo processo de atração simultânea. Como é que faz isso? O processo de atração simultânea, para extrair MC, consiste em fazer o quê? Devemos pegar os números e fatorar eles completamente. Não somente agora pelos múltiplos comuns. Para o MDC, você calcula, fatora apenas enquanto existirem divisores comuns. Já no MC, não. Você vai fatorar tanto pelos comuns, quanto pelos não comuns. Por exemplo, vamos começar aqui por 2. Observamos que 12 é por 2 dá 6 e 20 é por 2 dá 10. Vou continuar. Vou continuar aqui por 2, gente. Então, 20 por 2, 10. Por 2, 3. Por 2, 5. Agora, não é mais comum, mas eu vou continuar. Por 3 dá 1 e vou conservar o 5. Continuo por 5, aqui já está 1 e aqui também já está 1. Informação importante. MDC e MMC é característica dos números inteiros. É por isso que nós paramos a fatoração quando os restos são iguais a 1. Ok? Então, só se extrai MDC e MC de números inteiros. Gente, agora, para extrairmos o MC, basta fazermos esse produto. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Então, 60 será chamado de mínimo múltiplo comum dos números 12 e 20. Entendido? Aí vocês podem ficar perguntando, mas como é que isso é cobrado nas provas de vestibulares e também nas provas de Enem? Gente, toda vez que uma questão que envolve 2 ou mais números, e essa questão dar ideia de encontro com repetição, você vai estar então diante de uma questão que fala de MMC. Olha o que eu falei. A questão vai dar ideia de encontro com repetição. Então, leia uma questão que envolva 2 ou mais números.
E na leitura da questão, você percebe que ela está dando a ideia de encontro, e esse encontro é repetitivo, pode ter certeza que trata-se, então, de uma questão que envolve a MMC. Por exemplo, se eu chegar para você e falasse assim, o médico dá plantão em um hospital de 12 em 12 dias, outro dá plantão em um hospital de 20 em 20 dias. Aí eu vou dizer assim para vocês, sabendo que esses dois médicos estão de plantão hoje, após quantos dias eles vão estar de plantão novamente juntos? Então, um está de 12 em 12 dias e outro está de 20 em 20. Se eles estão juntos hoje, após quantos dias vão estar juntos novamente? Observe a ideia do encontro, e esse encontro é repetitivo. Porque se eles estão juntos hoje e vai ocorrer outro encontro, isso aí trata-se de um encontro com repetição. E encontro com repetição é MMC. Para resolvermos, basta extrair o próprio MMC. Ora, se esses médicos estão de plantão, um está de 12 em 12, outro está de 20 em 20, se eles estão juntos hoje, após quantos dias vão estar juntos novamente? Após 60 dias. Mas é claro, só vai haver essa repetição em 60 dias? Não. Eles vão estar juntos em 60 dias, eles vão estar juntos em 120 dias, em 180 dias e assim por diante. Ou seja, são encontros repetitivos nos múltiplos do próprio MMC. Entendido? Então, toda vez que nós estamos diante de uma questão que envolva dois ou mais números, e essa questão dá ideia de encontro com repetição, não tenham dúvida. Calcula-se o MMC desses dois números que você já vai encontrar a resposta. Entendido? Olha aqui uma questãozinha, gente, que foi cobrada na prova da UESP, Universidade Estadual do Piauí. Ela dizia assim, 3 ciclistas, A, B e C, treinam em uma pista. Eles partem de um ponto P da pista e completam uma volta na pista ao passarem novamente pelo mesmo ponto P. Observe, aqui nós já temos uma informação importante, tá? Eles começam de onde? De um ponto P. E depois do ponto P, eles completam uma volta quando passa pelo mesmo ponto P. Então está dando ideia de quê? De encontro. O ciclista A gasta 30 segundos, o ciclista B 45 e o ciclista C 40. Para dar uma volta completa na pista. Após quanto tempo? Os 3 ciclistas passam juntos no ponto P pela terceira vez consecutiva. Observe aqui a maldade. Ele não quer saber o próximo encontro. Ele quer saber ele quer saber o tempo no terceiro encontro. Então vai ocorrer o primeiro encontro, vai ocorrer o segundo encontro, e é no terceiro que ele quer saber o tempo. Ok? Observe que dá ideia de encontro, e esse encontro é com repetição. Então trata-se de massa divisor comum. E o nosso problema aqui é encontrar então o MMC, aliás, dos números 30, 45 e 40. Gente, extraindo então o MDC dos números 30, 45 e 40, vamos então extrair pelo processo de fatoração simultânea. 30, 45 e 40. Coloco os 3 números e vamos então fatorá-los. 30 é por 2, tá? Aqui dá 15. 45 conserva, porque não é por 2. 40 por 2 dá 20. Continuo por 2. Conservo 15. 45, aqui dá 10. Continuo por 2. Conservo 15. O 45. O 45 e aqui dá 5. Agora vamos por 3. Aqui dá 5 e aqui dá 15. E aqui conservo 5. Continuo por 3. Conservo 5. Aqui dá 5 e aqui dá 5. E por último, por 5. Para fechar tudo em 1. O MC então será dado pelo produto desses números que nós temos aí, depois da fatoração.
Então, a MC será quem? 5 vezes 3, 15. Vezes 3, 45. Vezes 2, 90. Vezes 2, 180. Vezes 2, 360. Então, eles vão estar juntos após quantos segundos? 360 segundos. Tá? 360 segundos. Agora, gente, eles vão estar juntos após 360 segundos. No primeiro encontro vai ser em 360. Mas aí vai acontecer um outro encontro em mais 360 segundos, que vai dar 720. Vai acontecer outro encontro em mais 360 segundos, que vai dar 1080 segundos. Mas para evitar que você trabalhe com segundos, e você depois tem que transformar isso para minutos, já que a questão pede a resposta em minutos, basta que a gente transforme, então, 360 segundos para minuto. Como é que eu faço para transformar 360 segundos para minuto? Ora, basta eu pegar 360 e dividir por 60. 0 com 0 vai embora, 36 por 6 dá 6. Então, 360 segundos equivale a quantos minutos? 6 minutos. Só que o primeiro encontro ocorre após 6 minutos. E o terceiro encontro ocorre após quantos minutos? A cada encontro você vai ter 6 minutos. Então, primeiro encontro, 6 minutos. Segundo encontro, mais 6. Terceiro encontro, mais 6. Total, 18 minutos. Tá? E essa é a resposta da questão. Entendido? Que vai lá, está como alternativa correta, gente, a letra A. Então, o terceiro encontro, ou seja, eles vão estar passando juntos novamente pelo ponto P após 18 minutos no terceiro encontro deles. Entendido? Se tiver alguma dúvida, faça a anotação para a gente fazer a interatividade. Um tempinho para vocês façam as suas anotações. Ok? Gente, aproveitando esse exemplo que nós falamos para vocês sobre a relação aí do MMC e mexendo já com a unidade de tempo, eu gostaria de mudar um pouco aqui, vamos dizer assim, a nossa linha de raciocínio para fazer alguns esclarecimentos a respeito das transformações de unidade de tempo que também são cobradas principalmente pelo Enem, como foi cobrado no Enem de 2011, em que dava um relógio digital fazendo a transposição de minutos para segundos, e ele perguntava qual seria a diferença entre a hora inicial e a hora final que a pessoa pegou lá com um certo, vamos dizer assim, avião que iria fazer essa viagem, para perguntar o tempo de espera que ela teve no aeroporto. Nessas transformações de unidades, que nós chamamos de variação, que também é muito utilizado na física, a variação de temperatura, variação de velocidade, variação de tempo, ou seja, qualquer variação. O que é que nós chamamos então de variação? Olha, gente, variação sempre será o final menos o inicial. Isso é então que nós chamamos de variação. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui com você dizendo que uma certa viagem, tá, iria iniciar a hora de início da viagem. Vou colocar que a viagem ia iniciar às 9 horas, 42 minutos e 36 segundos. Tá? Vou colocar a hora final. Essa viagem terminou, você chegou ao seu destino às 12 horas, 54 minutos e 28 segundos. Bem, para mim saber, perguntar para vocês agora, qual foi o tempo da minha viagem? Gente, quando nós vamos fazer variação de tempo, sempre será o tempo final menos inicial.
Na relação de tempo final, essas grandezas têm que ser observadas que, na subtração, você sempre vai ter o maior menos o menor. Que quando você tem, na verdade, a variação você vai ter o tempo final sempre como maior. Mesmo que nas grandezas que nós vamos aparecer, todas elas não sejam maiores. Entendido? Ou seja, se nós observarmos aqui, ó, você tem a hora do final maior do que o inicial. Ok? Pode subtrair. Você tem minutos também no final menor do que o inicial. Também pode subtrair. Mas nós temos uns segundos que no final é menor do que o inicial. Então, para que eu faça essa operação, eu tenho que pedir emprestado 1 minuto para transformar para segundos. Então, se eu quero fazer essa nossa operação, ó, ela ficaria então assim. Às 12 horas permanece. Então você vai ter 12 horas, que é o final, tá? Só que como os segundos é menor do que o inicial, eu vou ter então que pedir 1 minuto emprestado para transformar em segundos. Sabemos que 1 minuto é formado por quantos segundos? 60 segundos. Então eu vou pegar e fazer assim, ó. 1 minuto é 60. Mais 28 que eu já tenho, 88. Quando eu peço emprestado 1 minuto, em vez de 54, que passou a ser 53. Peguei 1 minuto emprestado e joguei para os segundos, passou a ser 88. Agora sim, nós vamos ter a hora maior do final, nós vamos ter também os minutos maiores, e nós vamos também ter o segundo maior. Aí sim dá para você subtrair. Então eu só posso subtrair horas, minutos, segundos, se o tempo final for sempre maior em todas as unidades de tempo. Tem que ser maior em hora, em minuto e em segundo. Ok? Então dá para a gente fazer a subtração. Ó. 8 menos 6 é 2. 8 menos 3 é 5. 3 menos 2 é 1. 5 menos 4 é 1. 12 menos 9 é 3. Então a minha viagem durou um tempo total de quê? 3 horas, 11 minutos e 52 segundos. Entendido? Está entendido, não está? Outra, que é muito cobrado também, gente. Se eu quero aqui fazer uma divisão, por exemplo, vou pegar 7 horas e vou dividir por 3. Como é que eu divido? 7 por 3 dá 2. Tá? Aqui já é outro caso. Já estamos transformando aqui em forma de divisão. Então eu vou pegar 7 horas e dividir por 3. 7 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta, gente. Quando eu divido horas, eu encontro o resto em quê? Em sala de aula, quando eu faço essa pergunta, sempre, a maioria dos alunos diz assim, olha, professor, quando eu divido horas, eu encontro o resto em minutos. Aí eu digo que está errado. Por que está errado? Aí eu digo assim, se eu dividir uma laranja, eu encontro o resto em quê, gente? Em bagaço, não é? Só que o bagaço tem que ser de quê? De laranja. Você não pode dividir uma laranja e encontrar, por exemplo, o resto em limão. É impossível. Se eu divido uma grandeza, eu encontro o resto na mesma grandeza. Se eu estou dividindo horas, eu vou encontrar, então, o resto em horas. Só que, se você colocar uma vírgula aqui e um zero aqui, você estaria transformando isso para décimos de hora. Que no final vai ter que fazer a transformação. 1 hora equivale a 60 minutos. Tantos décimos equivale a x. Mas você pode também fazer essa transformação logo na divisão, que é bem mais rápido. Fazendo como? Olha, gente, eu posso, então, pegar, em vez de acrescentar um zero e uma vírgula, eu posso, então, fazer logo a transformação. Nós já sabemos que cada hora equivale a quantos minutos? 60. Então, eu acabo a minha divisão por horas, tá? Eu acabo a minha divisão por horas, e eu vou dizer, então, assim, ó. 1 hora equivale a 60 minutos, então eu multiplico por 60. Já transformo aqui de imediato horas para minutos. E eu não divido mais por hora, eu divido agora por minuto. Aí eu faço a pergunta. 60 minutos dividido por 3
dá 20. Então, a resposta seria o quê? 2 horas e 20 minutos. Então, essa seria o valor da divisão de 7 horas por 3. Entendido, gente? Façam as suas anotações. Se tiver alguma dúvida, a gente responde na interatividade. Tá certo? Faça a anotação aí para a gente partir para o próximo tópico. Ok, gente. Bem, voltando aqui à nossa ideia, né, estamos trabalhando em MDC e MMC, gostaria de chamar a atenção de vocês para o conceito das questões que envolvem MMC na forma de problemas. Eu disse que uma questão que trata-se de mínimo múltiplo comum, ela será resolvida se você observar que a questão dá ideia de encontro e esse encontro é com repetição. Agora, cuidado. Os encontros, para ser MMC, tem que ser encontro com repetição. Observe aqui um exemplo aqui para chamar a atenção de vocês do que eu estou querendo dizer. Gente. Ó, visualize aqui um detalhe. A questão dizia assim: um posto de gasolina tem 3 tanques de combustíveis. Um deles tem 300 litros de gasolina e será completada a razão de 42 litros por minuto. O segundo tem 540 litros de álcool e será completada a razão de 30 litros por minuto. O terceiro, inicialmente com 400 litros de óleo, será preenchido a razão de 37 litros por minuto. Se os 3 tanques começarem a ser completados no mesmo instante, após T minutos possuirão a mesma quantidade de combustível. Então, T satisfará a condição. Observem que dá a ideia de encontro, mas esse encontro ele não pode ser confundido com o encontro do MMC. Porque eles não estão juntos nesse momento. Ó. Observe que um tem 400 litros, outro tem 540, outro tem... Cadê? 540, 400 e... não estou enxergando o outro. 300 litros. Tá? Então, 300, 540 e 400. Então, eles não estão em um ponto comum. Essa ideia dá a ideia de encontro, mas o encontro não pode ser confundido com o MMC. Tá certo? Vamos extrair aqui os nossos dados, gente. Ó. Desculpem. Vamos voltar aqui. Então, eu vou extrair os dados assim. Primeiro, nós temos ali uma certa quantidade de gasolina, que ele fala lá que são 300 litros, tá? Então, gasolina tem 300 litros. E será completado a razão de a gasolina e será completada a razão de 42 litros por minuto. Ok. Então a gasolina terá um preenchimento de 42 litros por minuto. Tá? Ele fala também que tem o álcool, que inicialmente ele fala que tem o quê? 540 litros. E ele disse na questão que será completado a razão de 30 litros por minuto. E o terceiro, ele tem o óleo, que ele disse que inicialmente tinha 400 litros, que iria ser completado 400 litros, e ia ser completado a razão de 37 litros por minuto. Gente, essa ideia aqui é uma ideia de encontro, mas ele não é um encontro repetitivo, ele é um encontro único. É como se fosse uma ideia de velocidade. Por exemplo, se eu colocasse esses valores aqui em uma reta numerada assim, tá? Então, eu vou relacionar aqui. O último aqui seria a gasolina, com 300 litros. Tá? Depois você teria o óleo, com 400 litros.
E depois você teria o álcool com 540. A velocidade de preenchimento de cada um, a questão nos deu. A gasolina preenche 42 litros por minuto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ela preenche a vazão dela é 42 litros por minuto. O óleo é de 37 litros por minuto. E o álcool é de 30 litros por minuto. Tá? Gente, vocês vão concordar comigo que é como se fosse uma ideia de velocidade. Ó, a gasolina, se eu dissesse assim, esse aqui está no quilômetro 300 de uma estrada, esse aqui no quilômetro 400 e esse aqui no quilômetro 540. Esse aqui está dando a velocidade, vamos dizer assim, 42 km por hora. Esse aqui é 37 km por hora, esse aqui é 30 km por hora. Vocês vão concordar comigo que esse que está atrás, como a velocidade dele é maior, ele vai alcançar tanto o óleo quanto a gasolina. Então vai chegar a um ponto que você vai ter gasolina, álcool e óleo no mesmo ponto. Só que, se eu permanecer com essa velocidade, o que é que vai ocorrer? Eles vão chegar a esse ponto e eles vão passar por ele. Quando chegar nesse ponto aqui deles estarem juntos, se a gasolina se manter com essa velocidade, ela vai passar, alcança e ultrapassa. E não se encontram mais. A tendência é que se afaste cada vez mais. Então, isso é encontro único. Tá? Isso vai acontecer um só encontro. E para me saber que tempo é esse, ora, basta eu pegar então e fazer assim, ó. Eu vou relacionar aquilo que nós já temos, tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente ter espaço para terminar de responder. E eu vou então observar aqui. Gente, para que eu faça com que esses três estejam juntos, basta que eu faça com que o último alcance o primeiro. Esse óleo aqui, ó, que é o que está no centro, ou que está entre eles, vamos dizer assim, na hora que eu fizer com que esses dois se encontrem, esse aqui tem que estar junto. Porque se ele não estiver junto e o encontro é único, ele jamais vai estar junto com eles, que eu vou fazer com que eles se agrupem. Tá? Ou seja, essa terceira informação aqui que está entre eles não tem valor nenhuma para a resolução do problema. Eu tenho que fazer com que o último alcance o primeiro. E para fazermos isso, gente, basta eu fazer assim, ó. Eu vou então relacionar esses valores assim, tá? Vou então agrupar o primeiro com o último. E observo, para que esse último alcance o primeiro, ele tem que tirar essa distância que tem entre eles. E de quanto é a distância que há entre eles? 540 menos 300. Então, a distância entre eles é de 540 menos 300. Que corresponde a quanto? 240 litros. Mas por que a gasolina vai alcançar o álcool? Porque a velocidade de preenchimento da gasolina é menor. Enquanto a gasolina preenche 42 litros por minuto, o álcool preenche apenas 30 litros por minuto. Ou seja, a cada minuto que se passa, a gasolina se aproxima do álcool quantos litros? 12 litros, que é a diferença 42 menos 30. Então, vou fazer aqui também, ó. 42 menos 30, a cada minuto que se passa, a gasolina se aproxima do álcool 12 litros. Aí basta a gente visualizar. Se eu preciso tirar a diferença de 240 litros, e a cada minuto eu me aproximo 12 litros, em 1 minuto, 12 litros. Em 2 minutos, 24 litros. Em 3 minutos, 36 litros. E assim sucessivamente. Para que eu tire toda a diferença de 240 litros, o que eu tenho que fazer? Basta pegar 240 e dividir por 12, que eu vou estar encontrando a resposta da questão. Então, 240 por 12 vai dar um total de quantos minutos? 20 minutos. Então, para fazer com que a gasolina encontre o álcool,
eu preciso de exatamente 20 minutos. E essa é a resposta da nossa questão. Entendido? Vamos voltar para a nossa questão lá, tá? Vejamos aqui o nosso questionamento. Ó, a questão diz assim: então T satisfará a condição. Certo? Só um minuto. Então, T satisfará a condição. Olha, gente, aqui satisfará a condição é a letra C, que diz que T está variando no espaço que vai do intervalo fechado de 18 até 22. Ó, e de 18 a 22, o 20 está compreendendo. Então, ele não está dizendo a satisfará a condição, observe que a letra C determina essa condição de 20 minutos. E está no intervalo fechado que vai de 18 até 22. Notação dos números reais na reta numérica. Intervalo fechado que vai de 18 até o intervalo aberto que vai em 22. Ficaria então assim, ó. Se nós colocarmos isso aqui na função, vamos dizer, da reta numerada, você teria então isso aqui, ó. Intervalo fechado que vai de 18, tá? É o intervalozinho fechado que compreende 18, até o intervalo aberto que vai de 22. Por quê? T é maior ou igual a 18 e menor que 22. Então, ele está demarcado nessa região da reta, ó. E nessa região de 18 a 22 está quem? O 20, que responde corretamente o nosso questionamento. Então, a alternativa correta aqui seria o quê? Letra C. Ok? Passamos então para a nossa interatividade, gente. Qualquer pergunta, podemos fazer aí para a gente fazer as nossas explicações.